Seja bem-vindo ao podcast Conectando Propósitos, terceira temporada. Para ativar a receita, clique no ícone abaixo. Acompanhe o episódio que já vai começar. Chegamos para o nosso 38º episódio do nosso podcast Conectando Propósitos Podcast, onde nós falamos aqui sobre empreendedorismo, comunicação e liderança. Para quem não me conhece, eu me chamo Kellen Carnoso, estou, idealizadora e comunicadora desse podcast que tanto amo, fruto, do WhatsApp de Deus, que eu sempre conto aqui em algum dos episódios, eu sempre falo sobre o WhatsApp de Deus, que foi esse podcast. Então, se você é novo, está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal e também depois dá uma assistida no conteúdo que a gente já tem aqui no canal, dessa terceira temporada ou da segunda temporada. E aí, nesses episódios, vocês vão descobrir o porquê que eu falo que o podcast foi o nosso WhatsApp de Deus. Então, já que você chegou aí agora, se é novo, se inscreve no canal. Também pode nos acompanhar nas redes sociais, @Conectando Propósitos Itaqui, que é o nosso Instagram. Também pelo Facebook Conectando Propósitos. E também aqui no nosso canal do YouTube, né? Já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo sobre empreendedorismo, liderança, comunicação, histórias de inspiração dentro do empreendedorismo, o YouTube vai te avisar que tem entrevista nova, que tem episódio novo, ao vivo ou gravado. Então, seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast. E o nosso podcast tem apoio também de alguns patrocinadores que estão aí aparecendo na tela para vocês. E também tem apoio da Lei Federal Paulo Gustavo, onde fomos contemplados com esse recurso para estarmos desenvolvendo esse projeto ao longo desse ano de 2024. Um dos requisitos desse projeto era a gente falar e usar de formas, recursos, meios também para fomentarmos a inclusão. Então, dentro do nosso projeto, a gente colocou algumas etapas que eram questões de infraestrutura do estúdio onde nós gravamos, que é organizando a infraestrutura para receber pessoas com deficiência em questão de mobilidade, Então, foi feita uma rampa de acesso também no estúdio. E outra forma de inclusão da acessibilidade dentro do nosso projeto também é o nosso tradutor de Libras. Aí na abertura de todos os episódios, a gente tem o nosso tradutor de Libras, Marlon Panício, que é meu amigo querido, lá de Itajaí de Navegantes, Santa Catarina. E hoje, por incrível que pareça, o nosso convidado Marlon, nosso tradutor de Libras, intérprete de Libras, Marlon, seria nosso convidado aqui. Porém, ele está dando aula de Libras no período já final da faculdade dele, então ele não vai conseguir participar conosco hoje, mas ele mandou uma representante que sabe muito bem dessa história de superação, de luta e de muita união, que é a mãe dele, A nossa convidada de hoje é a Bárbara Panício, que é a mãe do Marlon. Então, ela vai nos contar como que foi para eles, esse processo da descoberta do diagnóstico do Marlon, como foi superar esse processo, para que também pudesse criar o Marlon, educá-lo, de forma também até mesmo para ele se inserir no mercado de trabalho, com confiança, com autonomia, para se desenvolver como ser humano na sociedade, que a gente sabe que é uma das lutas e uma das preocupações também, Nem sempre a gente vai ter o nosso pai, a nossa mãe do nosso lado. E eu acredito que também por eu não ter o meu pai, uma das coisas que ele me ensinou muito foi realmente mostrar o caminho, me dar essa coragem, essa autoconfiança de ir buscar a minha vida, ir buscar o meu caminho. Mas hoje a gente vai ver isso do ponto de vista de uma mãe, de uma pessoa PCD. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Bárbara Panício, minha amiguíssima, mãe do Marlon, e que hoje vai nos contar um pouquinho dessa trajetória. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, É uma honra para mim.
Bárbara, eu gosto assim, ó, da gente sempre começar do começo, né? Que sempre falam começar do começo. Quem é a Bárbara? Onde a Bárbara cresceu? Com que faixa etária tu engravidou do Marlon? Como que foi para ti? O processo assim antes de engravidar do Marlon. Quem era a Bárbara? Uma pessoa que adorava estudar, que cresceu em Balneário Pissarras, litoral catarinense, litoral norte. Então é uma praia maravilhosa, pais separados, uma avózinha muito abençoada que sempre esteve por perto, muito presente, a mãe também. E é isso, estudando com muitos amigos, praia, curtindo a vida. E tu pensava assim, quando eu crescer quero ter filho, ou foi algo muito de repente na tua vida? Não pensava em ter filhos tão cedo. Eu queria muito estudar, sempre tive o foco nos estudos, assim. Não pensava muito em filho, não. Nem em casamento, para ser bem sincera. E com que idade tu teve o Marlon? Com 15 anos. E como que foi para ti, para tua família, assim, saber que estava grávida com 15 anos? Veio de um relacionamento meio precoce, e aí a gravidez foi uma surpresa para todo mundo. Não foi muito positivo. Para mim também não foi, nem para a família. Foi um choque, na realidade, né? Mas a minha mãe, apesar do choque, aceitou muito bem, foi estudar comigo. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, ela foi, se inscreveu e fez aquele ano comigo, junto com as minhas amigas. Era muito engraçado, na verdade, né? Porque minha mãe lá chamando a atenção da gente, então foi assim, até que leve, por causa da situação ali, enfim, né? A única de 40 e poucos anos na sala lá. Então a mãe foi uma leoa nessa fase. Passando o susto, depois veio o acolhimento e aí tudo foi se resolvendo. Até que ele nasceu prematuro, ele nasceu de 7 meses. Uhum. Então veio a parte um pouquinho mais assim desafiadora também. Sim. E nesse período da escola, com relação à gestação, assim, tu lembra de ter faltado muita aula, de ter passado algum período de gestação, assim, um período de mais enjoo, isso, aquilo, e aí a tua mãe, por ser tua colega, te ajudava nos trabalhos, como que era? Eu não faltava por nada. Inclusive, depois que ele nasceu, eu também tentei não faltar. Eu faltei nas 2 semanas após ele ter saído da incubadora, porque ele ficou internado 47 dias pela prematuridade. Depois eu entro nesse detalhe. E então eu só faltei durante 2 semanas após quando ele saiu. E aí eu continuei tirando leite, deixando para ele tomar uma mamadeira enquanto eu ia na escola, que era no período da noite, né? E fazendo os trabalhos, né? Enquanto podia, para ficar com ele um pouco mais em casa, mas eu tentava não faltar. Então aquele ano tive a ajuda da mãe, claro, com os trabalhos, tudo, mas eu tentei não faltar porque eu realmente ainda estava com o objetivo nos estudos. E aí o choque maior para mim quando engravidei foi realmente achar que eu não poderia mais estudar. Eu achei que, engravidei, eu tinha algumas colegas, ouvia falar de alguém que teve filho cedo, parou os estudos, era sempre a mesma história. Eu até, na época, fiquei bem abalada, porque eu pensava, não quero parar de estudar, quero continuar estudando, e deu certo, continuei. E aí tu concluiu o colégio com o Marlon junto já? Já. Aí eu ia para a escola, ele ficava com o pai dele na época que eu estava com ele, ou ficava com a cunhada, ou com alguém nesse período da noite, aquelas 4 horinhas, aí eu voltava, pegava ele, e assim foi até terminar aquele ano, que eu estudei no período noturno. No ano seguinte, eu me matriculei na parte da manhã, e aí eu tinha uma creche bem na frente da minha casa, tive essa sorte. Então eu deixava ele na creche e falei com os diretores na escola, tudo, e chegava meia horinha atrasado, às vezes um pouquinho. A primeira pessoa que chegava na creche eu já deixava ele, corria para a escola, e aí pegava ele quando eu chegava da escola lá por 11h30, meio-dia. Legal. E esse período aí do pós-parto dele, que ele nasceu prematuro, como que foi para ti esses 47 dias, sendo uma jovem, né, de 15 anos, com um filho prematuro, porque daí tu não pode ver muito, né, porque ele fica ali na incubadora. Como que foi para ti passar por esse processo desses 47 dias? Foi bem difícil.
bem difícil, porque eu ainda estava naquela confusão de entender tudo o que estava acontecendo. Não é automático, não é um botão que liga e agora eu sou mãe, é um processo até entender, até aceitar. E aí ele nasceu, eu continuei indo para a escola e as pessoas diziam, ué, o que você está fazendo aqui? Cadê o seu filho? Como assim? E tal. Não, ele está na incubadora, ele nasceu prematuro. Então eu morava em Pissarras e ele ficou em Itajaí, no Hospital Marieta, que é um hospital grande em Itajaí que atende toda a região. Então eu ia um dia sim, um dia não, e tirava leite, levava, então foi uma confusão na minha cabeça, porque era aquela vida de adolescente, de escola, primeiro ano, e ao mesmo tempo mãe, mas aí sem o filho e aquela preocupação, porque daí desperta, por mais que não tinha ainda aquela maternidade desenvolvida, mas tem um instinto, né, materno que já começa a despertar aquela preocupação imensa de que ele tinha que estar bem, ele tinha que ficar bem, aquela preocupação, né, que ia dar tudo certo, uma confiança que vai nascendo na gente, mas foi bem difícil. E o Marlon nasceu prematuro, Bárbara, por causa de alguma complicação tua na gestação, ou foi porque ele era apressadinho mesmo? Foi bolsa rota, né, que chamam. Eu não entendo muito dessa parte, mas a bolsa rompeu em cima e aí começou a vazar o líquido. Na época era um bairro que eu morava que não tinha muita a saúde era meio precária, uma enfermeira que talvez, não sei nem se era, né, técnica na época, ou uma assistente, e aí falavam que era normal vazar esse líquido, que era assim mesmo, não tinha muito ultrassom, né, então foi passando um mês assim, e aí quando, depois de um mês vazando esse líquido, já estava seco a bolsa, né, aí foi onde eu estava indo para a escola ainda de bicicleta, então isso talvez tenha também prejudicado um pouco. E aí, quando começou as contrações, enfim, aí já não tinha mais o que fazer para segurar. Graças a Deus, porque ele já estava com infecção na bolsa, dentro da bolsa, né? E aí essa infecção, esse era grave, generalizado, é que causou depois a deficiência auditiva nele, porque os remédios que ele tomou para curar essa infecção afetaram a audição. Que a gente até então não sabia de nada, né? Até então, porque não tinha teste da orelhinha na época. Até tinha, eles comentaram, mas nem sabia onde é que era feito, não era feito no hospital. Do olhinho também não tinha, né? Então, a gente não sabia de nada. Só sabia que ele era prematuro, desenvolveu bem, depois foi para casa, com 2 quilinhos ele saiu. Ele nasceu com 1.400. E aí foi para casa e aí começou todo o desenvolvimento natural de um prematuro dentro do, né, da curvinha mais abaixo do que o normal, mas foi super bem, assim. E em que momento vocês identificaram que ele tinha essa deficiência na audição? Quando ele começou a engatinhar, em torno dos 10 meses. A minha avó percebeu que era mais atenta, né? Ela percebeu que ele não olhava quando a gente chamava, que quando ele pegava nas coisas a gente falava não, ele não dava bola. Eu achava que era teimosia, minha mãe também. E a avó dizia, não, esse menino é surdo. E aí ela começou a fazer testes, né? Bater palmas, bater o pé no chão, e aí quando fazia isso ele olhava. E quando falava ou outros sons, ele não olhava. Aí ela disse, não, ele é surdo. E aí demorou mais um tempinho para a gente meio que aceitar e levar no hospital, no otorrino, para fazer os exames. E aí confirmou, com 1 ano e pouquinho confirmou a surdez. 70%, sim. 70%? Uma perda, né? Uma perda de 70%. Sim. E aí, tá, e depois dessa consulta com o otorrino, vocês foram, por exemplo, com um guia, entre aspas, né, um guia de como ajudar ele a se desenvolver, principalmente a fala, porque a gente tem essa coisa, né? Ah, esse é surdo, é mudo. Como que foi para ti, nesse período, conseguir fazer com que ele se desenvolvesse, conseguir criar um elo de comunicação com ele, para ajudar ele a se desenvolver, tanto fisicamente quanto oralmente, e se tu acreditava que ele podia se desenvolver oralmente? Ali na Univale, em Itajaí, eles têm um atendimento muito, muito bom. Referência, até eu diria, no estado. Porque quando foi diagnosticado, já foi levado diretamente encaminhado para lá,
e aí ali tem o SAPS, que é o Setor de Atendimento à Pessoa Surda. Então, ele começou a ter um acompanhamento 2 vezes por semana, e a saúde nos levava, o carro da saúde de Pissarras, né, a gente conseguiu todo esse encaminhamento. Claro que não foi assim tão fácil, né, foi todo um processo, mas ele fez esse acompanhamento, resumindo, até os 15 anos, que aí ele saiu para trabalhar. Então, assim, todo esse atendimento que eu tive de início ali foi muito, muito, assim, importante para que eu entendesse e aí tivesse convivência, porque até então eu não tinha, ouvia falar num mudinho lá, aqui a gente conhecia, tem um mudinho lá, que era um surdo, que era assim que se falava, e na escola não tinha ninguém, então eu não tinha contato com nenhuma pessoa surda. Eu não sabia como era. E aí ali na Univale, com vários alunos surdos, com vários depoimentos, mães, pais de pessoas surdas, professores, a gente foi entender que era possível que o surdo falasse, que tinha Libras, Língua Brasileira de Sinais, para que ele pudesse se comunicar. A princípio foi assim, foi através das Libras, né? Porque ele não falava nada, demorou para que até que ele pudesse aprender a falar. Então foi isso. Assim, eu não vou dizer que eu acreditava muito que ia falar, nem que não, porque eu estava meio que vivendo um dia após o outro, sem muita, assim, sabe, aquela coisa de fazendo tudo no automático, só fazia o que tinha que ser feito e ia levando. A minha mãe sempre falou, ele vai falar, tanto que ela não quis nem aprender Libras, ela não quis, foi uma opção dela, e ela falou, eu sempre vou falar com ele normal, e ela falava, mesmo sem ele entender nada, ela falava muito, era muito expressiva, na verdade ele entendia ela, por causa das expressões e tal, mas eu e a minha avó aprendemos Libras e começamos a nos comunicar com ele, e assim ele foi desenvolvendo. E tu vê a importância dos processos eu diria, acho que até processos de direcionar, né, o cidadão dentro da estrutura do município, né, porque hoje a gente tem tecnologia, tem isso, tem aquilo, tem computador, tem internet, que tu encontra os profissionais ali, né, mas o município já ter essa infraestrutura para oferecer, né, foi diagnosticado, vai ser redirecionado tanto a pessoa quanto a família, né. Uhum. E lá tem psicólogo, otorrino, a fonoaudióloga, gratuito, tudo gratuito. Então, eu passei por todos os profissionais e nós fomos aprendendo como lidar, né, com a criança surda, como fazer, como ensiná-lo, porque 40 minutos de fono não vai dar resultado, o resultado esperado. Então, a gente tem que continuar o trabalho em casa. E assim foi feito. Daí, quando chegava, ela passava atividades para que a gente pudesse cobrar em casa. Então, eu trabalhava já desde os 16 anos, porque daí eu separei do pai dele. E aí eu fui trabalhar, continuei estudando. Então, ele foi para a creche o dia todo. Então, assim, a gente não foi assim aquela mil maravilhas, né? Foi desse jeito, foi levando como dava. Mas o tempo que estava em casa... Oi? Na creche não tinha nenhum profissional com formação em Libras ou que Até então, nada. Até então, nada, não tinha. Mas, aí, quando ele estava com uns 4 anos, o diretor da creche foi fazer o curso de Libras, que começou a ter em Pissarras, eu também fui fazer. Já estava fazendo na Univale, né, que eles ofertavam para os pais, e aí eu fui fazer em Pissarras, ele também foi fazer. E a partir dali, o diretor começou a dar muita atenção para ele e direcionar todo o ensinamento para ele em Libras. Foi, olha, excelente o trabalho dele, Adriano, um diretor da creche de Pissarras. E importante que hoje, né, a gente tem vários, aqui no município a gente tem mudos surdos que eles não são alfabetizados, né? Então eles se comunicam por mímica, não por Libras. Uhum. E de o Marlon ter essa vantagem, né, de já aprender a se comunicar através das Libras, ao mesmo tempo que ele aprendeu a oralizar, também outras oportunidades a partir das Libras foram abrindo portas para ele, como pessoa, como profissional.
Ele foi ensinado primeiro em Libras. Ele começou a falar as primeiras palavras em torno dos 6 anos. 5 para 6 anos, as primeiras palavrinhas. Então, até os 5 para 6 anos, ele se comunicava totalmente por Libras. E já sabia as vogais, já sabia contar, já sabia toda essa parte que uma criança aprende numa creche normal em Libras. E eu lembro que tu me mostrou um vídeo dele cantando, lembra? Com as crianças, na verdade, ele fazendo a interpretação em Libras com as crianças, com o professor. Sim. Tu podia contar para nós dessa experiência da música do avião, né? A Aquarela do Brasil, né? A Aquarela do Brasil foi um intérprete de Libras, depois ele já estava na escola regular, porque teve um processo que demorou um pouco, o Estado foi passando por vários níveis, assim. No começo, na escola pública, depois que ele saiu da creche, foi para o ensino regular, era uma sala, porque não tinham muitos intérpretes na época de Libras, não tinha muitos cursos, né? Então, era bem restrito. Então, tinha uma pessoa só e tinha 5 alunos. E aí tinha um de uma série, outro da outra série, um estava na primeira, outro na quinta, e eram esses 5 alunos na mesma sala, separados dos outros. E aí a professora tinha que se virar nos 30 para ensinar a matéria, o que cada um estava no nível, né? Então era muito difícil, porque ela não conseguia fazer render muito, acompanhar. Imagina os alunos, um na matéria da primeira, outro na quinta, outro... Era muito complicado. E aí depois, quando mudou e começou a ter mais intérpretes, mais profissionais, aí um intérprete para cada aluno em sala. E aí o aluno foi, o PCD foi para a sala junto com os outros. E aí a coisa mudou muito para eles, foi muito melhor. Essa interação foi legal, colocaram um alfabeto manual, colocaram um período da aula para ensinar Libras para as crianças, para elas aprenderem a se comunicar com ele. Então, no recreio já não ficava mais sozinho, porque elas ficavam curiosas, queriam aprender. Então, começou a ter uma interação muito melhor. E aí esse professor, ele fez a turma toda ensaiar uma música, que é a Aquarela do Brasil, que foi no caso, para apresentar em Itajaí, em público, né? E foi muito lindo, porque daí, imagina, todas as crianças quiseram aprender, participaram, os pais, enfim, saiu na rede de televisão, foi bem legal. E interessante, né? Agora que a gente entra num assunto um tanto polêmico, que eu tenho o meu ponto de vista, mas eu gostaria de saber o teu, se tu não quiser compartilhar também não tem problema, por ser uma pessoa que passou por isso. O que tu tira de lição desse período em que eles separaram os alunos, né, PCDs da turma geral, e do momento em que eles conseguiram colocar um intérprete para cada um, para conseguir ajudar eles no desenvolvimento e no aprendizado dentro da sala de aula com as outras crianças? Tu diz assim, em que sentido? Qual que eu prefiro? Porque é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Inclusão, inclusão. Mas eu tenho um ponto de vista que a inclusão, se ela não for bem pensada, ela acaba que se torna uma exclusão. Uhum. Né? E um professor responsável por toda a turma não tem como dar conta de todos realmente. Né? E por tu ter vivido realmente esses dois lados, né? Os dois lados da moeda, o que tu identifica de passos, de formas de trabalho que foi realizado dentro da sala de aula com o Marlon, nos dois formatos, que funcionou e que foi crucial assim, para o desenvolvimento dele? Sem dúvida, a inclusão na sala com os outros alunos foi essencial, porque antes eles eram uma turminha que ficavam só entre eles. No recreio, eles eram os excluídos, só que um grupo de excluídos. E a partir de então, eles passaram a pertencer àquela turminha. Todos tentavam, um ou outro chegava e tentava conversar com ele, se comunicar com ele, os pais. Então, houve uma interação muito maior. Os professores também começaram a entender melhor, começaram a entender que, de repente, se eles ficassem um tanto de costas, o aluno não ia entender, não ia perceber. Então, houve um esforço de todos os professores para que falasse de frente, para que ele fizesse leitura labial, né? Então, mudou muito, muito, muito. A forma, a autoconfiança dele, né? Não só na sala de aula, mas na atividade em que
na educação física, né, essa interação foi muito melhor depois que colocou na sala com os outros alunos. E essa proximidade do intérprete era apenas na sala de aula. E depois, em casa, tu seguia fazendo o trabalho de casa, né? De puxar Isso. ele, de Aí ajudar. depois eu tive a sorte, eu digo, de ter, mudar toda a vida, enfim, né? Teve a parte pessoal da minha vida, que aí eu consegui trabalhar numa loja de roupas. Eu abri uma loja e aí eu podia levar ele no período que ele não estava na Univale, fazendo fono e fazendo atividade contraturno, e nem na escola ele ficava comigo. Então foram 4 anos assim que eu pude me dedicar bastante a esse ensinamento. E foi bem importante, porque foi ali da primeira série até a quarta, quinta série. E aí foi onde a gente desenvolveu mais, aprendeu até algumas letras de música, enfim, aí eu explorei bastante, sabe? Percebi as dificuldades, troco, essas coisas assim, e fui ensinando a parte da onde os R's, os F's, o S, sons que ele não pegava, então a gente tinha pistas sinestésicas que a gente usava muito para ele entender aquele som, porque ele não ouve aquele som, mas ele vai, a partir de então, saber que existe e vai tentar reproduzir. Um exemplo bem fácil é escola. Ele não ouve o S do escola, ele falava ecola. Então eu ensinei que era o es, ele tinha que assoprar. Aí ele colocava a mão, escola, pronto. Aí ele sabia que estava falando certo. Então foi usado essas pistas para que ele entendesse. O D e o T, a abertura da boca é igual e o som é muito parecido. Então D e T, dado, né, tatu, é muito parecido. Aí ele foi pegando com essas pistas e entendendo. Aí é um trabalho diário que continua até hoje, com 21 anos. E, Bárbara, em que momento ele começou a identificar, vocês, né, começaram a identificar que a Libras entraria na vida dele como uma possibilidade, né, não só dele se comunicar, mas também dele se tornar um profissional da área? Uhum. Foi, na verdade, uma indicação da Univale, porque ele sempre gostou de criança. Sempre, sempre. Ele teve um carisma, é algo, as crianças amam ele e ele também ama criança. E aí, na Univale, ele sempre frequentando ali, ainda tendo aula, né, como aluno mesmo, a gente começou a comunicar que ele, com 15 anos, já estava tendo, assim, vontade de trabalhar fora, de ter o dinheirinho dele, adolescente, né, e aí a gente falou que ele gostaria de dar aula, ou ajudar, ou como ajudante, enfim. E aí apareceu a oportunidade para dar aula numa escola particular. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu fechei o som aqui porque tá dando eco do carro na rua. Ah, tá. Mas eu tô te ouvindo. Então, aí apareceu a oportunidade dele dar aula numa escola particular. Foi uma surpresa para nós, porque ele não tinha experiência nenhuma com alunos, ele nunca, imagina, nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha trabalhado, na verdade, foi a primeira oportunidade de emprego, mas a diretora, na época do setor de atendimento à pessoa surda, indicou ele para essa dona dessa escola, em Itajaí, e falou que ele poderia auxiliar porque ela queria implantar na escola, desde os anos iniciais, desde 3, 4, 5 anos de idade, não só o inglês, mas a Libras, para que esses alunos já crescessem. Detalhe, não tinha nenhum aluno surdo lá, eram todos ouvintes, mas ela teve essa ideia de já colocar para que eles pudessem se comunicar. E foi muito legal e deu muito certo, porque alguns alunos ali tinham pessoas surdas na família. Tinha um tio que era surdo, e ele chegava em casa e queria conversar com o tio em Libras. Então teve uma resposta muito legal, sabe? Sim. E aí ali ele, claro, ele não podia responder como professor ainda, então ele foi colocado como menor aprendiz, mas era só ele que entendia Libras, como era a primeira língua dele, a língua materna. E aí ele se deu muito bem, ele conseguiu, eu acho que já era algo dele, porque ele desenvolvia as aulas, ele conseguiu baixar materiais na internet e fazia brincadeira com as crianças, colocavam em volta dele. Bem didático. E foi muito assim, fluiu, sabe? Eu acho que já era algo
natural. Aí ele ficou 1 ano e meio ali, até que veio a pandemia. E aí teve aquele recesso, enfim, depois não voltou mais, porque ficou uma situação complicada lá na escola e tal. Sim, e aí, mas desse período ele já aprendeu a ter o gostinho de trabalhar, de ter o dinheiro dele, né? E como que foi para vocês esse processo de empurrar, né? De dar esse impulso para ele no mercado de trabalho? Pelo que eu conheço de vocês, né? E o que eu sei da história e o que eu estou te perguntando, às vezes a gente esquece alguma coisa e tu também, né, pode esquecer de contar. Mas o que eu gosto muito dessa parceria de vocês de mãe e filho, e é uma coisa que eu sempre falo, é que vocês nunca olharam para isso com um olhar de vitimismo, sabe? E agora, meu filho, sabe? Pobrezinho, coitadinho. Não. Sempre foi buscando uma alternativa. Mas dentro dessa questão do mercado de trabalho como um todo, no sentido de fazer um currículo e mandar para as empresas, como que foi esse processo? Hoje ele trabalha, né? Mas como que foi esse processo antes dessa confiança, dessa construção dessa autoconfiança dele, de ir conseguir? Eu atribuo um pouco, pelo que eu sei da história de vocês, a tu nunca levar para esse lado, sabe? Dele pensar que ele não ia conseguir, sabe? Uhum. Mas eu queria saber de ti, como que foi para vocês? Meu filho tem que trabalhar numa empresa, ou tu quer, ou tu não precisa, ou, né? A gente sempre tratou ele como uma pessoa completamente normal. Apesar de, eu tenho a deficiência, beleza, aceitamos a deficiência, fazemos tudo que está ao nosso alcance para que essa deficiência não te deixe inutilizado. Por exemplo, eu não consigo fazer nada sozinho. Então, desde pequeno, a gente incentivava ele a ir. Vai comprar tal coisa, mas eu não sei, vai, se vira, pergunta, dá um jeito. E eu tô aqui, qualquer coisa olha para mim que eu te ajudo. Mas, assim, sempre incentivando ele a ir, a tentar, a buscar. Então, falando com ele normal, incentivando. Então, ele aprendeu a falar, mesmo com dificuldade, a gente dizia, é normal, mas não desiste, continua. Então, assim, nunca tratamos ele assim de uma forma realmente com vitimismo, ou você é diferente, você não consegue. Não, você consegue, é difícil para todo mundo. Para você é de uma forma um pouco diferente, mas você consegue. Né? Então, acho que isso incentivou muito para que ele fosse, que ele é muito corajoso, mas acho que é da forma que a gente criou também. Porque é isso que eu penso, né? Não é a dificuldade que vai limitar. E isso eu penso em todas as dificuldades. Eu tive uma professora agora que ela tem uma filha cega e, como ela falou, a filha mora sozinha, trabalha, é totalmente independente, mas porque ela também criou essa autonomia para a filha. E eu acho que, independente da deficiência, a gente tem que, é o meu pensamento, né? A gente tem que criar os nossos filhos para o mundo, para que ele não precise depender de ninguém, nem de nós e nem dos outros. Seja mesmo, mas e se aqueles que não conseguem falar? Tudo bem, né? Talvez precise de um intérprete, mas isso não vai incapacitar ele. Tanto que na empresa dele hoje ele trabalha na área de logística, apesar de estar fazendo faculdade de letras libras, continua com o propósito de dar aulas, hoje está dando aula num grupo particular e está fazendo estágio numa escola pública, mas ele continua num trabalho que é outra área, por enquanto, até ele se formar. Então, assim, a gente sempre incentiva ele que faça o que tem que ser feito. Fez a carteira de motorista, para ter autonomia. Eu acho que a autonomia é tudo, né? Com certeza, com certeza. E eu acho fantástica essa história de vocês. E não... eu acredito que as pessoas têm muito essa coisa assim de ou 0 ou 100, né? Ao mesmo tempo que eu acho fantástica, eu não tiro o mérito de vocês no sentido de que não foi fácil, né? Em especial para ti que era jovem, né? Não foi fácil para ele também, né? Judiaria ele não poder estar participando com a gente hoje, mas para poder, né, passar o ponto de vista dele também, mas em especial por esse sentido, sabe, de ter essa força, essa coragem de dizer, tipo, não é porque eu sou deficiente, que eu tenho essa deficiência, que eu preciso ser o coitadinho.
E é uma das coisas que eu sempre brinco, né? Sempre falo, e tem pessoas que, inclusive, me torcem o nariz, que nem eu digo, que as pessoas dizem, ai, deixa o pobrezinho, ele é especial. Eu falo, mas especial eu também sou. Para minha mãe, para o meu marido, eu também sou especial. Eu Né? ouvi Então, muito isso. Hã? Eu ouvi muito isso. Muitas pessoas, durante o crescimento dele, agora não tanto, né, porque ele já está grande, mas quando ele era pequeno, às vezes eu era um pouco rígida. Eu sou, mas hoje eu não me arrependo de ter sido assim. Mas as pessoas questionavam, nossa, mas coitado, tadinho, ele não ouve, mas tadinho, não sei o quê. Tipo assim, não fala assim com ele, ai, mas coitadinho, sempre era assim, esses comentários. E eu, por muitas vezes, claro que teve os momentos muito difíceis, né? Eu estou falando aqui de uma forma assim, a gente não vai trazer aqui todas as partes muito difíceis. Tiveram e tem ainda, mas assim, eu sempre tento ver de uma forma positiva e que a gente pode superar, né? Não trazendo, poxa, mas se eu, por exemplo, tem crianças e eu não estou julgando os pais, eu estou contando a minha história, né? E eu acho que deu certo. Então, assim, eu acho que a gente de repente pode tentar, por exemplo, a criança colocou, e eu digo isso não só no aparelho auditivo, mas até nos óculos. Tem criança que precisa usar óculos, ela precisa. O Marlon, meu filho, precisava usar aparelho auditivo para que ele tivesse um pouco mais de autonomia, porque sem ouvir nada ia ser mais difícil para ele. Então, já que tem como ele ouvir um pouco melhor e aprender, depois, ouvindo melhor, aprender a falar, se comunicar um pouco melhor, porque não esqueça que a gente estava numa época que ninguém praticamente sabia Libras. Então, a comunicação dele seria muito restrita. Hoje já tem muitas pessoas que sabem Libras, é mais fácil. Então, naquela época, não. Então, assim, às vezes a criança fala, mas eu não quero usar os óculos. Mas me incomoda, mas dói, eu não quero. A mãe tira, tá tudo bem, filho, deixa. Então, eu vi muitos pais fazendo isso. Mãe, mas é ruim porque esse som é muito alto. Filho, é alto para mim também. Quando o cachorro late ou quando tem fogos, é alto para mim também. Só que eu não tenho como desligar ou tirar o aparelho. Eu tenho que ouvir. Então, aguenta, vai passar, é rápido. E aí ele foi se acostumando. Tá, é alto. E aí depois, tanto que eu não deixava ele regular, porque ele tinha a opção de desligar o som. Mas eu falava, não, eu quero que ele aprenda a escutar o que ele pode, porque nem é tão alto assim, porque o som que ele está ouvindo não é igual ao que a gente está ouvindo, mas eu quero que ele aprenda que faz parte, vai ter um som bem mais alto e outro mais baixo, e vai ter um ruído, e vai ter uma buzina, mas é oscilando assim mesmo, sabe? Sim. Se a gente permite que os filhos, de repente, deixa, a gente vai tirando as possibilidades que ele vai ter no futuro e vai impedindo que ele depois enfrente algumas coisas que vão ser difíceis na vida dele, né? Com certeza, então a gente desde pequeno tem que incentivar, olha, vai ser um pouco difícil, vai ser, mas você consegue, sabe? E até a gente, né, mesmo sendo adulto, ir na academia a primeira semana nunca é fácil, né? Tem que insistir. Imagina uma criança com algo que é totalmente diferente, que não tem o hábito, né, de estar ouvindo tudo que acontece. E a gente se irrita também, né, com tudo. É como tu dizia, não tem como tirar o aparelho e não escutar. Né? A gente se adapta. E eu lembro que tu me contou uma vez também sobre não sei se era o aparelho que ele tinha, que era regulado com uma frequência, lembra? Sim, teve o sistema FM, ele foi um dos primeiros a ganhar, inclusive foi feita até uma reportagem com ele na Record, porque o Estado foi feito um estudo que, como os professores falam, como eu citei antes, às vezes eles viram as costas e na escola tem muitas crianças gritando, para eles o aparelho capta tudo quanto é ruído, era muito difícil para escutar o professor. Então eles fizeram um sistema que o professor usava um colar aqui com um receptor, né, um microfone, e o Marlon, o aluno surdo, usava no aparelhinho dele, captava o som daquela pessoa que está usando, não necessariamente o professor, poderia ser os pais em casa, né, a mãe em casa. Por exemplo, eu estava na cozinha, de repente eu queria chamar ele que estava lá fora. Eu falava Marlon, ele ouvia eu lá fora e vinha. Então era ótimo por um lado, porque ele podia estar com o ruído que fosse, o meu som ou o som da pessoa que estava com o colarzinho chegava no ouvido dele como se estivesse do lado.
Então, Sim. na escola, ele tirava os ruídos dos gritos e o professor falando, ele estava ouvindo como se estivesse aqui no ouvido dele. Era a voz que falava mais alto. Por um lado, era ótimo, né? Por outro, eu não achava tão legal, porque ele sempre estava ouvindo uma voz no ouvido dele ali, que era mais alto, mas até aí tudo bem, porque era mais para usar na escola, em alguns momentos. Só que aconteceu o seguinte, essa pecinha que ele usava, como era um sistema FM, era por conexão mesmo, é como se fosse a rádio FM, a gente colocava um PX na época, né, colocava uma sintonia, e aí esse som ia para lá. Ele captava, uma vez nós estávamos na loja que eu tinha, e aí parou um carro na frente, e ele começou a falar para mim, mãe, tem um barulho falando, uma voz falando no meu ouvido, e eu não estava com aquele o microfone, eu estava desligado, só que ele estava com o receptor. E aquele rádio do carro que parou lá na frente, ele estava captando o som. Então foi muito ruim, porque daí eu descobri que não era só naquele momento que ele captou. Durante o dia, várias interrupções ele tinha. Imagina, do nada, sabe quando você estava com aquele radinho, era parecido com o PX e conectava um, conectava outro e falava, era isso, no ouvido dele o tempo todo. Então eu fui lá e pedi para tirar essa pecinha e ele voltou a usar o aparelho normal. Não deu muito certo, Imagina a judiaria, né? foi Do uma nada, situação essa bem... música, essa Imagina, música. tipo, né, o som no meu orelha, no meu ouvido, do nada falando ali, uma voz estranha, era muito complicado, né? Mas foi uma Mas até eu alternativa, né? descobrir, demorou um pouco até eu descobrir. Imagina. E hoje, nesse exato momento, o Marlon está dando aula Uhum. no Ele dá estágio. aula de Libras. Não, agora ele tá, toda terça-feira ele dá aula de Libras para um grupo de umas 6 pessoas, é uma aula particular, numa casa, né, que eles se reúnem e ele dá aula, ele é o único surdo que sabe Libras e dá aula para as pessoas. E aí o estágio é no período das 4 às 5h30. Quando ele sai do trabalho, aí ele vai para essa escola pública, né, que está fazendo estágio temporário. Que legal. E teve uma experiência do aeroporto também, que vocês me contaram uma vez, que ele ficou de intérprete no aeroporto. Foi o aeroporto de Navegantes. Na verdade, eles estavam fazendo um processo de inclusão, porque ia ter, se eu não me engano, os Jogos ou Olimpíadas, alguma coisa que ia ter aqui na época, que eu não me recordo bem. E aí eles estavam fazendo como que seria a recepção dessas pessoas com deficiência. Os cadeirantes, a pessoa surda, os cegos, né, com cão-guia. Então, ele foi convidado para ir, representando a pessoa surda, foi com um representante de cada um. E aí a recepção de todas, como que as pessoas do aeroporto iriam receber, se estavam preparadas para recebê-lo, né? Aí ele entrou no avião, foi bem legal, porque ele nunca tinha andado de avião até então. Aí foi feito depois um café para eles, aí também teve o cego com o cão-guia, né? Como que seria a recepção dessas pessoas? Foi bem interessante, ganhou um certificado de participação, tudo. Uma experiência, né? Uhum. E que legal que, claro, aí são cidades que estão no meio, né, do movimento do desenvolvimento realmente do estado, né? A região de vocês aí, ainda mais a função do Porto, aí em Itajaí. Então, muita coisa chega antes para vocês. Mas essa ideia de trazer, de entrevistar, de contar a história, né? Tua história com o Marlon, e também buscar outras pessoas com deficiência, não necessariamente surdas, mas com outras deficiências, na questão do mercado de trabalho, para a gente uma forma de abrir o olhar também, sabe? Porque eu sempre falo assim, a gente está no interior, mas a gente não precisa pensar e agir como interior, a gente precisa estar já olhando lá na frente. E eu lembro que uma vez eu comentei, compartilhei uma publicação no Face sobre como que a gente ia receber as crianças, né, quando crescerem, as crianças autistas, quando crescerem no mercado de trabalho. Como que a gente está, se a gente está preparado para recebê-las, né? Que é outro público também que precisa ser visto, precisa ser olhado, porque uma hora essas crianças vão crescer, uma hora elas vão querer se sentirem independentes, terem autonomia, né, dentro do nível de desenvolvimento de cada um, né, da segurança de cada um, da acessibilidade de cada um.
na questão até do próprio diagnóstico, né? Tem diagnósticos que a pessoa, conforme for crescendo, vai evoluindo, vai, né? Foi o caso do Marlon, é surdo, mas foi se desenvolvendo. Hoje ele conversa, né? Tem essa possibilidade da oralidade também, porque foi desenvolvida. Então, como que a gente que está aqui, ou está, né, tá evoluindo para esse lado, para desenvolver esse olhar, né? Então, só agradecer de tu ter se disponibilizado em contar a história de vocês. E agora, daqui para frente, assim, como que tu vê essa evolução, sabe? Da acessibilidade, em especial para os surdos, tanto aí quanto no Brasil, nas escolas, dentro do que tu acompanha junto com o Marlon. Olha, eu acho que a tendência é cada vez melhorar mais, não só para o surdo, como para todas as outras deficiências. Eu acho que a gente está sendo preparado, né? O mercado de trabalho está recebendo, a gente observa cada vez mais nos mercados, nas empresas, na empresa do meu filho, que é a área de logística, tem 8 surdos, né? Poderia ser outra deficiência, talvez tenha em outro setor, talvez um cadeirante, eu não sei, mas ali onde ele convive, só ali tem 8 surdos. Então, assim, o mercado de trabalho está se preparando para receber essas pessoas, né? Hoje em dia, com um cordãozinho de girassol, que identifica a pessoa, porque tem deficiências que não são visíveis, né? A própria surdez, se a pessoa não usa aparelho, não é visível, é difícil saber que a pessoa é surda. E às vezes é uma surdez que não é total, então ela não ouve bem, mas ela não ouve direito, e aí fica difícil você identificar. Então, hoje em dia, com o cordão, com tudo que está sendo feito, o governo, né, também está possibilitando, há um tempo atrás já, algumas pessoas conseguem o benefício do governo, né, o Marlon não conseguiu na época, enfim, né, uma série de questões, mas muitos conseguem já esse benefício. Então, ajuda muito para os pais, né, como nós, que tivemos que ir, se sair de Pissarras, ir para outra cidade, ter todo esse trabalho. Muitas mães não conseguem trabalhar porque tem que levar o filho, né, no contraturno, então fica muito difícil. Eu acho que a ajuda do governo, eu acho que todos nós tendo essa conscientização, né, de que essas pessoas precisam de uma atenção. Não que eles também não vão se esforçar, como a gente falou antes, Sim. né, para utilizar tudo que tem para tentar ter essa autonomia, não é isso, mas assim, que nós também possamos receber eles, entender que de repente eles precisam de uma adaptação, como tu falou, quando no início tu teve que adaptar ali, porque às vezes a gente não se dá conta, né, que uma calçada é muito difícil para um cadeirante passar, talvez até para um cego. Então a gente fazer essas pequenas adaptações, eu acho que ajuda muito para eles. Eu acho que é isso. E agradeço também, né, agradeço a oportunidade de estar trazendo aqui a nossa experiência, que eu acho que de repente ajuda muitos pais, alguns pais que estão tendo agora o diagnóstico, que como eu lá atrás pensava de repente no começo, será que ele vai conseguir falar, será que não, como que vai ser, e ver que tem muitas possibilidades, né? Não se limitar só ao diagnóstico. Isso, com certeza. Que legal. Eu ia pedir para te falar alguma coisa para os pais que talvez estivessem recebendo o diagnóstico agora, mas eu acho que tu já falou, né? É isso, ver o exemplo, né, das outras, procurar nessas pessoas que tiveram, que já estão grandes, procurar, porque depois eu comecei a fazer isso, a ver um exemplo muito maravilhoso que eu tenho, e na época que foi muito bom para mim, foi uma aluna surda na época de fonoaudiologia. Ela era o mesmo nível do Marlon, né, em média 70% ali de perda, então é uma perda considerável, né, é severa, que a gente chama, tem leve, moderado, severa e profunda. A profunda quase, não escuta quase nada. Então é uma perda grande que ela tinha e ela estava fazendo faculdade de fonoaudiologia. Então eu indico assim para os pais procurarem essas inspirações, né, essas pessoas, para a gente ver que realmente é possível. A gente pode tudo que a gente quiser, né? Só tem que buscar as pessoas certas, os meios certos e tudo que tem, porque tem muita possibilidade, né? De ajuda, de tudo que a gente tem e correr atrás, porque não é fácil. Ficar com o braço cruzado não vai ajudar em nada. Ou ficar se lamentando, ou ficar pensando, por que aconteceu comigo? Vai acontecer com qualquer um, a gente não é diferente de ninguém.
mas a gente tem que correr atrás do que realmente nos é oferecido, né? E eu fiz todo esse tratamento, tudo gratuito. Tudo gratuito. Claro que a gente tinha que se locomover muitas vezes, deixar o nosso tempo de outro lado, teve as partes difíceis, mas tem tudo gratuito aqui. Então eu tive essa sorte e aproveitei. Sim. Mas teve muitas pessoas que eu conheci que infelizmente não puderam aproveitar ou não quiseram, entendeu? Sim. E às vezes essa criança que cresceu ali com meu filho, hoje não tem essa mesma autonomia, sabe? Não conseguiu, porque muitas vezes, como eu falei, os pais, né, meio que deixaram de lado, ou pensaram, coitadinho, mas ele não vai conseguir. Então, a gente vê a diferença. Sim. E como que tu, depois de toda essa trajetória, né, como que tu olha hoje para trás, para tua vida como mãe, assim, ó, de ver o Marlon, né, encaminhado no sentido de que ele está trabalhando, conquistando o espaço dele, buscando a formação dele, e olhando para a Bárbara lá de 14 anos, que, né, fez o que fez, estudava, deixava na creche, passou pelo que tinha que passar, para a Bárbara de hoje. O que tu pode observar, assim, que esse instinto de mãe, de realmente buscar uma solução para o teu filho impactou na tua vida como pessoa, assim? Olha, impactou muito porque eu realmente não sabia, não pensava no amanhã muito, né? Eu só ia vivendo no automático, como eu falei, demorou para eu entender tudo que estava acontecendo, demorou para eu aceitar e para eu me ver como mãe e criar aquele amor de mãe realmente porque eu me via meio como uma irmã, eu fazia tudo como tinha que fazer, e depois de um tempo eu fui assumindo essa responsabilidade maior de mãe mesmo, né? E aí eu pude dar o melhor de mim. Então, assim, quando eu olho para trás hoje e penso, nossa, no final das contas, apesar de ter sido tudo bem difícil, deu tudo certo, sabe? Eu acho que essa sensação de que deu certo, porque hoje ele é um homem, né, que trabalha, que tem independência, dirige, estuda, muito querido, muito grato, ele é assim, é o jeito dele. Então, quando eu vejo ele indo para o mundo, assim, crescendo e com essa autonomia, eu acho que é isso que a gente quer. Todos os pais querem isso, né? E eu tive muita ajuda, então eu sou muito grata por toda a ajuda que eu tive da minha avó, da minha mãe, do meu atual marido, que criou ele junto comigo, não fiz nada sozinha, desde os 5 para 6 anos que ele está comigo, e ele praticamente foi o pai do Marlon, né? Então, que é o Ademir Canabarro, né? Que me ajudou em toda essa trajetória, a minha mãe, a minha avó, são todas as pessoas, os professores que me ajudaram, porque a gente não faz nada sozinho. A gente tem os nossos momentos, né, também de dificuldade, então essa força, essa ajuda, esse apoio dessas pessoas todas que fizeram com que ele hoje fosse quem ele é, né, e eu sou muito grata, só tenho a agradecer, assim, eu me sinto muito feliz por ter dado conta, do jeito que foi, certo ou errado, não importa, eu acho que tinha que ser. Eu acho que hoje eu entendo. Na época eu não entendia, mas eu acho que as coisas acontecem na vida da gente como tem que ser, e a gente tem que fazer o melhor que pode com o que sabe na época, porque a gente não tem que se culpar porque não sabia ou porque não entendia. A gente vai fazendo, né? Mas no final deu tudo certo, é isso que importa. Não importa se o caminho era assim ou era assado, o importante é que deu certo. Aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Sim, que legal. E eu sou suspeita, né, de acompanhar o pouco que eu acompanho, né, o pouco que eu sei, porque eu cheguei na vida de vocês também já faz pouco tempo, né? Mas disse exatamente isso, sabe? De ver o Marlon, um homem educado, respeitoso, de um coração assim maior que ele, né? Porque de realmente não ter de não ter maldade no coração, de não ter essa coisa de primeiro eu, depois os outros, ou porque eu sou deficiente, ou sabe, de não usar disso para tirar vantagem. Muito pelo contrário, a gente até brinca, né? Brinca com ele, mas por que se tu vai na fila dos deficientes, quem te olha não diz que é, né? Mas muito de uma forma leve também, ele não vê isso como algo ruim, ou como bullying, ou como... Não, ele também brinca, né? Que para ele é só vantagem. Foi uma coisa muito engraçada, né? Porque há pouco tempo no ferry boat, que a gente tem que atravessar de Navegantes para Itajaí, eu moro em Navegantes,
E aí, há pouco tempo, ele descobriu que, fazendo a carteira de surdo, ele tinha como não pagar a passagem do ferry, que é R$ 9 para atravessar. E às vezes a gente vai lá em Itajaí meia hora, 1 hora e volta, e é 9 para ir, 9 para voltar, né? E aí agora ele assina, porque ele tem direito, como todos os outros deficientes também têm, e aí ele assina lá e não paga essa travessia. Daí eu achei tão engraçado, porque ele falou, viu, graças a Deus eu sou surdo. Viu? Eu achei muito engraçado, porque, né, foi uma expressão natural dele, mas, assim, ele vê o lado bom de ter uma deficiência hoje. Eu falei, claro, olha só, não é só dificuldade, só sofrimento, tem que ter um lado bom, né? Então, ele Sim. consegue brincar com isso e levar com leveza, e isso é muito legal, mas isso é um pouco meu, isso eu acho que é uma coisa que eu consegui passar para ele, sempre levar a vida mesmo brincando, porque não tem outro jeito, chorar não adianta, né? Não vai resolver. Apesar de que tem os momentos de chorar. Viu? Mas é engraçado porque até mesmo a gente que não tem muita convivência assim com pessoas deficientes, tipo, todo mundo fala, ai, tudo é bullying, tudo é, né, como se fala, preconceito. E eu entendo que existam pessoas ruins, pessoas maus, pessoas que não têm respeito pelo outro, isso eu compreendo. E é só que isso acabou tornando as coisas de um jeito difícil. Então, para mim, foi até estranho a vez que nós estávamos no mercado e eles, não, vou estacionar aqui porque eu sou deficiente. E ele leva isso muito numa esportiva, então pra gente também é tipo, nossa, ele brinca com isso. Porque para ele é leve, né? Então acaba que tira o peso da deficiência ou de tudo que vocês passaram para que hoje ele pudesse ter essa autonomia, né? E faz com que a gente também veja por outro lado, a partir do ponto que às vezes a gente tem um amigo, um conhecido, alguém que talvez receba esse diagnóstico ou nasça com essa dificuldade, com essa deficiência, que não, mas olha só, o fulano também passou por isso, né? Olha por esse lado, olha por esse caminho, né? Então, só agradecer mesmo da gente ter. Uma vez a minha mãe também falou para ele, eu nunca pensei que ia ter que pedir para você ficar quieto. Nunca imaginou, né? Então é isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade, espero que a gente possa fazer um momento com ele, né, para que ele possa contar um pouquinho da experiência dele também, da forma com que ele viu, porque é diferente da minha forma, né? E que a gente possa ajudar esses pais, essas pessoas ou outras pessoas que estão passando por isso no momento, e a viver um pouquinho mais leve, né? E ver que tudo dá certo no final das contas, a gente consegue. Isso aí, só agradecer então, Bárbara, a tua participação, teu tempo, mandar um beijo, um abraço para o Marlon, para o seu Ademir, que possamos estar juntos logo, se Deus quiser. Agradecer também quem assistiu, né, o nosso episódio até aqui. Já curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também possa estar passando por esse período do diagnóstico, né, ou talvez esteja buscando formas, ferramentas de incluir, de assentir ou ao menos amenizar, né, um pouco da deficiência, seja do seu jeito, porque, por exemplo, eu tenho o Marlon, meu amigo, né, que é surdo, mas eu tenho poucas pessoas com deficiência na minha volta. Então, quando a gente tem contato com essas pessoas, por exemplo, eu me sinto até mal no sentido de, poxa, eu não sei me comunicar com essas pessoas. Então, esse nosso episódio pode até servir como algo para compartilhar entre amigos, professores, né, como uma forma de por onde a gente pode encontrar esse caminho também de acolher essas pessoas a partir de nós mesmos, né? De nós buscarmos essa transformação pessoal, esse aprendizado, para aí sim conseguir se conectar com as pessoas deficientes, seja surda, seja muda, ou com qualquer outra deficiência, né? Então a gente possa também tirar desse episódio a lição de vida e também construir essa visão de como eu estou me moldando como pessoa ou no meu espaço de trabalho para também conseguir acessar essas pessoas. Porque supomos que eles, entre eles, né, os surdos entre eles, se eles sabem Libras, se eles são alfabetizados, eles estão se comunicando, nós que somos os deficientes ali, os excluídos ali, né? Então, como que a gente também pode fazer para acessá-los? Né? Então, fica aí a nossa também provocação, né? Se estamos
buscando também olhar com outros olhos, né, os nossos olhos para dentro de nós mesmos, nessa busca da nossa acessibilidade com essas pessoas, né? E muito do que eu falei também, porque às vezes na tentativa de incluir, acaba que a gente exclui, por falta de conhecimento, por falta de empatia, por falta de buscar realmente se moldar. Então, que possamos juntos desenvolver um pouquinho mais esse olhar, né, tanto para os pais quanto para as crianças, adultos e adolescentes com deficiência. Brigadão, Bárbara, por ter participado conosco. Um beijo em todo mundo. Obrigado, Gessé, por estar aí nos bastidores conosco. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência.